vela pela sua palavra, como ele vela pelo seu nome. O nome de Deus é santo. É justamente isso aqui. Jesus não está aqui orientando os discípulos sobre importunação na oração. A necessidade de importunar a Deus. Sobre a impossibilidade de Deus não nos ouvir. Não é isso que ele está tratando nessa parábola. Ele está tratando nessa parábola aqui, é o que está na oração do Pai Nosso. Santificado é o teu nome. A honra do nome de Deus é o princípio que define o caráter e as ações de Deus. Escute o que eu estou te falando. A honra do nome de Deus, escute isso, é o princípio que define o caráter de Deus e as ações de Deus. E o nome de Deus está envolvido na oração. Porque do começo ao fim tem que haver este nome. E por isso que nós oramos no nome de Jesus. Nome de Jesus. É muito importante também na Trindade. Ou, na nossa vida de oração, compreendemos o lugar da Trindade. Trindade. Você pode, na oração, falar com o Espírito Santo. Você pode, na oração, falar com o Senhor Jesus. Mas sempre que você estiver orando, o sentido bíblico aqui que o nosso Senhor ensina, você está falando com o Pai. Você pode falar com Cristo, você pode adorar o Espírito, você pode conversar com o Espírito Santo, mas lembre-se, sempre a oração é feita ao Pai. Esse é o princípio que está aqui nas Sagradas Escrituras. No lugar que você coloca a Trindade é muito importante. Eu já ouvi irmãos na oração dizendo: Deus, ó Pai, obrigado porque morrestes por mim na cruz do Calvário. Seu entendimento errado da Trindade, que morreu foi Jesus, não foi o Pai. Então nós temos que ser cuidadosos, muito cuidadosos. Obrigado, Senhor Jesus, porque tu és o Espírito derramado. Não é. O Espírito Santo é uma pessoa, Jesus é uma pessoa. Essas orações a gente ouve, irmãos. Então, se a pessoa desconhece a Trindade, o que ele está fazendo na oração? Então, esse aprendizado aí, de que na oração ele tem que falar com Deus, então eu tenho que testemunhar uma coisa. Aos 19 anos, falecia meu pai. Sou o filho mais velho. Depois de fazer as coisas que teria que fazê-lo, e enterrá-lo, onde imaginava ser a vontade dele, uma cidade do interior, chamada Dourado, próxima à cidade que nós tínhamos um sítio, Brotas. Depois de enterrá-lo, eu fui para o sítio. E na estrada, chegando ao sítio, hoje eu falo, o Espírito Santo pediu para eu parar o carro. Eu não sabia que era Espírito Santo. Hoje eu sei. Ele pediu para eu sentar na beirada da estrada. E aí, eu ergo os meus olhos para o céu e dizia: Deus. Não. Eu dizia: Pai. E agora? Ou seja, ao perder meu pai carnal, e eu era educado de uma forma rígida em relação aos dias de hoje, com 19 anos não podia nem sair de casa, bom dizer, né? Enterrei meu pai, que é aquele que me comandava, com 19 anos. E virei, olhei para o céu e falei: Pai, e agora? Mal sabia eu que estava falando certo, estava falando com meu Pai Celestial. Eu não sabia. Quem me indicou? O Espírito Santo. E a hora que eu falei: Pai, e agora? Tipo, e agora? Quem vai me orientar? Eu não fui procurar orientação nos meus tios, tinha e tenho vários. Não, muitos morreram. Não fui procurar em primos mais velhos do que eu. Eu fui procurar no lugar certo. Graças ao Espírito Santo.
Só que eu nasci naquele momento e orei certo. Porque a hora que eu pedi, pai, e agora? A resposta dele foi, e agora eu te oriento. E é isso. É isso. A gente, em vez de ser orientado pelos nossos pais terrenos, carnais, obedecê-los, coisa que hoje não existe. Hoje tem muitas famílias que são desfaceladas, ou seja, pai e filho, marido e mulher já não estão convivendo juntos, os filhos acabam tendo ausência do pai, muitas vezes tem a presença, mas aí a separação, e aí a mãe coloca o filho contra o pai, ou o pai coloca o filho contra a mãe, enfim, desmantelando essa questão da paternidade. E não temos a devida educação de como orar, e tampouco como ser guiado pelo Espírito Santo. Vamos estudar a Bíblia, que a resposta está lá. Venha participar da Academia Dynamis, que aqui nós praticamos a vida espiritual. Então, estamos aprendendo, estamos estudando a vida espiritual. Estamos nos envolvendo, estamos nos transformando. E o pano de fundo, o tema, que é a engenharia civil e geotécnica. Vamos voltar a escutar. Falando o quê? Então, irmãos, nós não temos o direito de sermos ignorantes. Muito daquilo que nós chamamos oração se perde no vapor da nossa ignorância. Que privilégio nós estamos tendo agora, que estamos estudando esse assunto de uma forma bíblica, de uma forma doutrinária. Como que ouvindo o nosso Senhor nessa parábola, e Ele vai dizer para nós que Deus, Ele se compromete com as nossas orações por causa da honra do seu nome. Deixe-me colocar alguns textos aí. Isaías capítulo 48, o versículo 9. Isaías capítulo 48 e o versículo 9. Ele diz assim: por amor do meu nome, relatarei a minha ira, e por causa do meu louvor, me refrearei para contigo, a fim de que eu não te extermine. O Senhor está falando aqui. Está falando com Israel, por amor ao meu nome. Está vendo aqui? Por amor ao meu nome, retardarei a minha ira. Na versão brasileira está dilatarei. Na atualizada está retardarei a minha ira por amor ao meu nome. Não é por amor a vocês, é por amor ao meu nome. Porque Deus, Ele fez uma aliança com esta nação. Esse juramento está baseado no seu nome, no seu caráter. E Ele honra o que fala. E você vê, irmãos, da mesma forma que você lê esse texto, você tem que lembrar da oração do Pai Nosso, santificado. Por que o nome de Deus é santificado na oração? Por que ele tem que ser santificado na oração? Porque Deus fala pelo seu nome. Deus indica o seu nome, a santidade do seu nome. Por favor, vamos para outros textos. Ezequiel capítulo 36, versículo 22. Ezequiel 36, versículo 22. Está assim: dize, portanto, a casa de Israel. 36, versículo 22. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós, casa de Israel, que eu faço isso, mas é em atenção ao meu santo nome. Está vendo? Estou colocando apenas esses poucos textos para que vocês entendam a importância do nome de Deus na oração. Aí nós podemos voltar na parábola. Nós vamos entender por que... Olha, se você entende que na oração você tem que falar com o seu Pai Celestial, se você entende que seu Pai Celestial honra tudo
que fala. Então, você entende, você tem que fazer a vontade dele, tem que ser obediente a ele, tem que ler, conhecer a palavra dele e não ficar discutindo com ele, questionando ele, mas sim aceitando a revelação que o Espírito Santo vai te dar no momento que ele precisa te dar a revelação. Ele vai te dar a revelação. E nós, lendo o mesmo texto, vamos ter revelações diferentes. Por isso que Cristo fala, quem tem ouvidos, ouça o Espírito. Não adianta eu falar para uma outra pessoa, falo. Se ela não escutar o Espírito Santo, ela não entende, ela não absorve, ela não acredita, ela não ouve, ela rejeita. E o inimigo leva a essa rejeição. Aquele amigo vai